Olá, graça e paz. Hoje vamos abordar as profecias de Daniel. Vamos acompanhar a fala do pastor e arqueólogo Rodrigo Silva sobre esses acontecimentos. O livro de Daniel na Bíblia contém várias profecias que têm sido objeto de estudo e interpretação ao longo dos séculos. Estas profecias abordam uma variedade de temas, desde eventos históricos até o futuro escatológico. Aqui estão algumas das profecias mais conhecidas de Daniel. A estátua do sonho de Nabucodonosor, que podemos ler em Daniel 2. A Bíblia diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tem um sonho de uma estátua composta por diferentes materiais, simbolizando os reinos sucessivos que surgiriam na história. A interpretação dada por Daniel revela que esses reinos representam as potências mundiais, começando com a Babilônia e terminando com o reino divino que nunca será destruído. Vamos ouvir o que o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva fala sobre as profecias de Daniel sendo cumpridas. Daniel falou: "Pois é rei, agora eu vou te revelar o sonho. A cabeça de ouro é o teu reino e o seu reino vai passar, vai vir um outro reino chamado Medo-Pérsia que vai dominar o seu. Depois há um outro reino chamado Grécia. Depois da Grécia haverá um outro reino, mas ele não está na Bíblia assim nominalmente. A Grécia, a Pérsia e a Babilônia estarão só dali para diante. 606 a.C. só a Babilônia existia. Tinha a Pérsia, mas a Pérsia era um trocinho desse tamanho. A Grécia tinha aquele monte de ilhas. Abrindo um parênteses aqui. Isso aconteceu no capítulo 2 de Daniel, mas depois no capítulo 7 Deus dá uma visão ao profeta Daniel com essa mesma história, mas com mais detalhes. No capítulo 8 com mais detalhes, Daniel vê monstros e bichos, e Deus vai explicando por que fez aquilo. É a maneira de entender em parábola. Deus vai dando detalhes, aí Deus fala o seguinte: a Babilônia vai passar, o reino que virá da Medo-Pérsia será forte por um lado e fraco por outro. Ele terá duas forças, e realmente foi a junção da Média e da Pérsia, depois da destruição Babilônia. Quando se fala da Grécia, se fala da Grécia de um único rei que ia dominar o mundo. Mas ele mesmo se autodestruiria e quando ele se autodestruísse 4 reis iriam surgir dele. Aí você tem então 506 a.C. a Babilônia e em 538 a.C. vem a Medo-Pérsia e destrói a Babilônia. Igual Daniel falou em 331 a.C. Daniel já tinha virado farinha, então vem o filho de Filipe Alexandre o Grande da Macedônia e começa a fazer as conquistas gregas, igual a profecia de Daniel. Alexandre o Grande só ia conquistando e não voltava, conquistando e não voltava. E como é que Alexandre morreu? Ele se autodestruiu praticamente, porque ele morreu em 323 a.C. com 33 anos de idade. Aí tem algumas versões. Alguns acham que ele contraiu febre tifoide na Índia. Outros acham que ele resolveu beber uma taça de vinho para cada ano da vida dele. Eu sei que na sua força, ele se quebrou e o reino de Alexandre não foi dominado externamente por ninguém. Ele morreu e ele não deixou descendente, porque ele tinha um filho com Roxene, que foi morto. E aí que aconteceu depois da morte de Alexandre? Lembra a profecia? Depois que esse rei se quebrar vão vir 4 no lugar dele repartindo o reino. O reino de Alexandre é repartido entre seus 4 generais: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, igualzinho à profecia que Daniel falou. Tô falando em 331 a.C. Aí ele falou que depois que esses 4 e da divisão surgiria um reino que dominaria todo mundo com mão de ferro e ele duraria muito tempo. Aí quando você pega quem substituiu, ali. Depois dos 4 Diodoros de Alexandre, Roma. E ele fala detalhe por detalhe de Roma. Aí quando fala dos pés em ferro com barro, ele fala o seguinte: esse último reino será o último reino da terra, ele não será um reino mundial como os anteriores. Assim como ele tinha uma parte em ferro e uma parte em barro, esse reino será um reino dividido entre nações, onde ele terá por um lado a força do ferro e por outro lado a fraqueza do barro. Durante muito tempo essas nações tentarão se unir por acordos, contratos e casamentos. Mas assim como o ferro não se mistura com o barro, eles não se unirão. Aí quando você continua estudando a história geral, o que acontece em 476 depois de Cristo?
cai o Império Ocidental Romano e ele é dividido entre as tribos bárbaras que atacaram Roma e que viraram os países da Europa Ocidental hoje. Que durante toda a história da Europa ficou fazendo o quê? Tentando se unir através de casamento. Por exemplo, Dom Pedro I era filho de Carlota Joaquina, a esposa dele era princesa da Áustria. A rainha Vitória chegou a ser chamada de vovó da Europa, porque ela tinha parente em todo lado. A Europa toda tem parentes e eles não conseguiam unir a Europa. Napoleão tentou, Carlos Magno tentou fazer unir a Europa e não conseguiu. Adolf Hitler tentou fazer unir a Europa e não conseguiu. A profecia falou que esse reino seria um reino dividido até o fim. Quando então virar uma pedra do céu, que é a volta de Jesus. Algumas profecias de Daniel. As 4 bestas, Daniel 7. Daniel tem uma visão de 4 bestas que emergem do mar, representando reinos terrenos poderosos. Essas bestas simbolizam impérios históricos, identificados tradicionalmente como a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. As 70 semanas, Daniel 9. Daniel recebe uma profecia sobre o futuro de Jerusalém, incluindo a vinda do Messias. Esta profecia é expressa em termos de 70 semanas ou de anos, que alguns interpretam como um período de 490 anos. O cumprimento dessa profecia é uma questão de debate teológico, com diferentes interpretações sobre como esses períodos de tempo devem ser calculados e aplicados. A visão do carneiro e do bode, Daniel 8. Daniel tem uma visão de um carneiro e um bode, que representam os reinos de Medo-Pérsia e Grécia, respectivamente. Esta visão prediz a ascensão de Alexandre, o Grande, e a divisão de seu império após sua morte. Várias outras profecias estão se cumprindo pelo mundo nos dias atuais. Deixe nos comentários se você quer mais vídeos com profecias. Desejamos que Deus, em sua infinita sabedoria, abra todas as portas de prosperidade e paz para você e sua adorada família. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Deus te abençoe.